Boa noite a todos. Prazer revê-los, amigos antigos, amigos novos. É uma honra sempre estar nessa casa. 15 anos agora, 15 anos de Cabaninha. E antes do nosso evangelho dessa noite, eu quero fazer um convite como o Instituto Chico Xavier, Instituto Beneficente Chico Xavier, do qual agora eu tenho a honra de fazer parte da diretoria, criado no ano de 2000, e nós estamos finalmente na fase de formalização do Instituto Chico Xavier em Itu. O Clube do Livro Espírita já existe há 5 anos, e nós estamos fundando então agora a editora e distribuidora Emmanuel, que faz parte do Instituto Chico Xavier. E como todos os anos, o Instituto faz 2 seminários, e eu quero convidar todos para o próximo seminário que vai acontecer no dia 26 de setembro, um sábado. Existe um cartaz ali no mural, né, Adão? Não sei se está, Tem. Dia 26 de setembro é um sábado, das 14 às 18 horas. O tema é Caminhos para a Felicidade, que é o que todos nós buscamos, né? Caminhos para a felicidade. Nesses momentos tão turbulentos e cinzas, pelo menos uma boa parte do nosso planeta, a gente vai falar durante a tarde sobre caminhos para a felicidade. Não é receita de bolo, não. Mas algumas informações, os palestrantes vão ser o nosso amigo Tadeu. Tadeu vai abrir o nosso seminário com a palestra sobre compreensão como um caminho para a harmonia. Tadeu dispensa comentários, nosso colaborador, palestrante, proprietário do Instituto Futuramente. A segunda oradora da tarde será a Vânia Munhato Vasconcelos. Ela é advogada da cidade de Vinhedo, se não me engano, Vinhedo Valinhos, e ela vai falar sobre o otimismo como um caminho para a plenitude. A terceira palestrante do dia será Cláudia Mandato Guilherme, que é uma psicóloga, é uma tanatóloga. Ela sempre gosta de ressaltar que ela é tanatóloga, ela é uma estudiosa do assunto morte. Então, alguns já conhecem Cláudia, eu já tive a oportunidade de participar com ela de um seminário em Salto, e aqui em Itu também, lá no Sim Comércio, nós participamos de um seminário sobre família, e a Cláudia dispensa, e ela vai falar sobre superação como caminho para a paz. Então eu convido a todos para esse seminário do Instituto Chico Xavier. Ele vai acontecer no grupo de apoio Joana de Ângeles, na Rua Pernambuco, 792, no bairro Brasil. Subindo a Rua Pernambuco é a última casa do lado direito. Convido a todos para esse seminário espírita. Passar uma tarde agradável, das 14 às 18. Vai ter um break também para um cafezinho, para a gente discutir. Então, quem puder participar, eu convido a todos nessa nova empreitada agora que eu resolvi assumir no Instituto Chico Xavier, e principalmente à frente da editora e distribuidora de livros Emmanuel, que é um braço do nosso Clube do Livro Emmanuel, que a Cabaninha tem aqui algumas folhas, alguns panfletos de adesão ao Clube do Livro, eu convido a todos também. Bom, então dado o recado, eu gostaria de convidar a todos agora a fecharem os olhos, se colocarem confortáveis em suas cadeiras, que se façam realmente presentes nesse ambiente, em espírito e corpo. Vamos aproveitar esses momentos que estaremos juntos, nessas energias positivas que foram aqui colocadas ao longo do dia, pelos nossos amigos da espiritualidade maior que sempre estão conosco, nos intuindo, e mais uma vez nos trazendo até aqui. Agradecidos que somos por termos nos encontrado em algum momento dessa existência
que longa ou curta a nossa caminhada em conjunto, que aproveitemos o máximo possível desses momentos. Que possamos, nesta noite, agradecer especialmente a Deus, nosso Pai, toda bondade, toda justiça e todo amor. E ao nosso querido Mestre Jesus, nosso companheiro, nosso amigo de todas as horas, agradecemos. Não podemos deixar de falar da Mãe Santíssima. Se tanto amamos o Pai, o Filho, amamos a Mãe. E a ela pedimos permissão para dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sempre gosto muito, muito, muito de lembrar de Maria. Eu penso essa mãe, que foi essa mãe, né? Enfim. Bom, o tema colocado pela casa hoje, o tema da nossa... A gente fala assim bate-papo, mas na realidade é um monólogo, né? O bate-papo existe na medida em que vocês conversam com os palestrantes aqui, transmitindo as suas energias. E isso é uma conversa que nós temos, uma conversa energética. E todos somos energias, a humanidade toda é energia, nós trocamos essa energia o tempo todo. Então, que essa nossa conversa seja a mais proveitosa possível. O tema para essa noite, escolhido pela casa, foi respeito ao semelhante, sem imposições. Ele é todo baseado, como sugestão de leitura, no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Esse capítulo do Evangelho que nos coloca a relação com o Pai e a nossa relação conosco e com o nosso próximo. Então, quando Jesus coloca: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, é o maior e o primeiro mandamento. Aí ele estabelece a nossa relação com o mais alto. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a fé e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E aí ele estabelece então a nossa relação com o alto e a nossa relação conosco e com o nosso próximo. Ele coloca então esse círculo. Especificamente nas questões de números 7 a 10, as instruções dos Espíritos, o que seria esse respeito ao semelhante? Primeiro, não causar nenhum tipo de prejuízo ao nosso semelhante. Respeitar os direitos alheios. E que direitos são esses? Sejam os direitos dentro da família, na sociedade, nas autoridades, porque na instrução de número 7 ele coloca: dai a César o que é de César. Então, o que ele quis dizer com isso? O nosso respeito, sim, que nós temos que ter para com as autoridades, com as leis, aquelas leis que regem o nosso convívio em sociedade. Também respeitar os indivíduos, a cada um. No começo da nossa caminhada, da nossa jornada por aqui, nós fomos regidos apenas pelos instintos. Nós agimos de forma instintiva. Algumas e muitas reencarnações depois, nós começamos a ter as sensações. Passamos da fase dos instintos para as sensações. Se bem que a gente vê que muitos parece que pararam ainda no tempo das sensações, né? Quando a gente vê algumas coisas por aí, fala assim: nossa, é a sensação, as coisas sensoriais
que ainda apelam às pessoas. Mas quando nós vamos mais uma vez nessa caminhada pelo universo, nós vamos trabalhando essas sensações e essas sensações se transformam em sentimentos. Nós passamos então a sentir as coisas dentro de nós e o sentimento maior de todos qual seria? O amor. Esse é o sentimento que Jesus veio nos apresentar. Quando ele disse que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, ele coloca o amor como a forma da gente se conduzir. Então, a partir do momento da chegada de Cristo, nós não temos mais aquelas leis punitivas, eram leis estabelecidas para um povo ainda muito atrasado, né? Ele nos traz o amor, ele nos traz a boa nova, ele nos traz a palavra do amor, mesmo ainda numa época onde essa palavra era muito difícil, ainda mais praticá-la. Neste capítulo também, nós temos, além do amor, uma outra palavra muito importante que a doutrina dos Espíritos nos apresenta, que é a reencarnação. Tudo isso só faz sentido com a lei da reencarnação. Por que desenvolveríamos os sentimentos de amor pelo nosso próximo se nós não tivéssemos o Instituto da Reencarnação? Se depois dessa morte física tudo terminasse, que sentido faria nós passarmos a fase dos instintos? Permaneceríamos lá, não é verdade? A cada novo ser que nascesse, seria novamente um ser puramente instintivo. E aí nós estaríamos sempre no famoso stop and go, né? Estaríamos sempre indo e voltando, mas nós vemos que nós fomos evoluindo. Nós já trazemos dentro de nós coisas que nos são absolutamente claras. Nós nos revoltamos já com algumas coisas que apelam aos nossos sentimentos. E a reencarnação traz muito bem isso. O Instituto da Reencarnação, que é a chave, que é um instrumento de educação. A reencarnação como processo educativo. Há um livro maravilhoso de Adenauer, que ele fala exatamente que a reencarnação não é um processo punitivo, é um processo de educação. É um processo onde de onde eu parei, continuarei. É educativo. Quando nós falamos de amor, o amor é o verdadeiro antídoto para quê? Para o nosso egoísmo. Nosso egoísmo. A partir do momento que nós amamos, na acepção da palavra, nós deixamos de ser egoístas. E assim, nós vamos desenvolvendo esse amor e quebrando esse egoísmo como uma onda. Primeiro no trabalho nosso pessoal, quebrando o nosso egoísmo pessoal. Eu sou o que importa. Tudo é para mim. Tudo para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. A partir do momento que a gente transforma esse egoísmo pessoal, o que acontece? A gente também começa a quebrar aquela questão do egoísmo família. É a minha família que importa. O meu feudo é aqui que importa. Quebramos a questão também das castas. Né? Nós temos essa questão de quem é mais importante do que quem. E quebramos também o egoísmo de nacionalidade. Essa questão do nacionalismo. País A vale mais do que país B. Ou o meu é o país escolhido por Deus e não dos argentinos, apesar do Papa ser argentino. Né? A gente não se conformou ainda bem com essa história. Mas isso é um egoísmo de nação. Respeito ao semelhante. Quando a gente fala respeito ao semelhante e o amar ao próximo, que ideia nós temos desse respeito? Quando deve começar esse respeito ao semelhante? Por exemplo,
quando nós acreditamos que o aborto é um direito. Nós não estamos respeitando uma vida, porque nós não sabemos quando essa vida começa e quando essa vida termina. Respeitar o semelhante é respeitar o direito à vida, seja ela como ela se expressar. Respeitar o nosso semelhante é respeitar a infância. Como assim? No sentido que toda criança tem o direito a uma família, tem o direito à educação, tem o direito à segurança, tem o direito ao amor. Nós não respeitamos a infância, a criança, quando nós temos que entrar com mandado de segurança para conseguir uma vaga numa creche para essa criança. Porque alguém, em algum momento, não cumpriu a lei. Então, nós não estamos respeitando essa criança. Temos que entrar com mandado de segurança para mais uns 4 ou 5 meses, para que essa criança tenha uma vaga na escola assegurada, para que essa mãe possa ir trabalhar. Ela não tem vaga na creche, porque a mãe não trabalha. A mãe não trabalha porque não tem vaga na creche. E aí a mãe tem que pagar 800 mil reais, talvez, para uma cuidadora ficar com a criança, uma cuidadora. Não é alguém que vai estar com a criança o dia inteiro, desenvolvendo o potencial da criança que nos primeiros anos de vida, se não for estimulada, dificilmente nós vamos conseguir estimular essa criança aos 9, 10, 11 anos de idade. Então isso é respeitar o semelhante. Respeitar os nossos adolescentes. Mais uma vez, quando todos eles têm direito a uma família, não é sair por aí gritando, temos que enjaular os adolescentes. Aos 15 anos de idade, eles sabem muito bem o que é um crime. Eles sabem muito bem o que é estuprar, o que é assaltar, o que é matar. Eu concordo que esse adolescente, ele se utilizou do livre-arbítrio dele, sim. Ele chegou num determinado momento, ou mato ou morro, ou eu consigo ou eu não consigo. Ele usou sim do livre-arbítrio dele. Agora, na minha opinião, o que é questionável é como a mente desse garoto se formou para que ele chegasse nessa forma de utilizar o livre-arbítrio. Porque dificilmente os filhos, salvo honrosas ou menos honrosas exceções, que tiveram casa, comida, educação, uma família, seja ela da forma que for, nos primeiros anos de vida, dificilmente esse adolescente vai apontar uma arma para alguém na rua, salvo honrosas exceções. Eu não estou passando a mão na cabeça do adolescente infrator. Ele usou o livre-arbítrio dele, ele cometeu um crime, mas como ele formou a mente dele para chegar nesse livre-arbítrio? Nós desenvolvemos há uns anos atrás um projeto social aqui no Vila Virgínia, próximo da Elma Chip, e nós distribuímos lá cestas básicas. E um dia nós descobrimos que a gente estava fazendo papel de bobo, porque aqueles moradores naquela localidade recebiam alguns 10 cestas básicas por mês. Eles recebiam ou era da prefeitura, ou eles conseguiam 10 cestas básicas por mês, todo mundo com aquela cara de coitadinho, abençoado o Senhor. Quando a gente chegava com a cesta básica, a gente achava que estava fazendo o máximo, como diria o Chico, a gente só era mensageiro, mas enfim, a gente aprende. Mas eles vendiam as cestas básicas. Aí as pessoas diziam, nossa, que coisa horrível, que bando de gente sem moral, sem isso, sem aquilo outro. Aí eu me pergunto, se eu estivesse naquelas condições, se eu visse meus filhos brincando do lado do esgoto que corre por dentro da casa, se eu não tivesse perspectiva nenhuma, como a minha mente me conduziria? Para a lei da selva. Cada um se defende com as armas que tem e como foi formado. É ou não é?
E nós temos o hábito de não respeitar o próximo, querendo que ele analise as coisas e tenha uma visão da vida como nós temos, com a nossa formação, com as nossas experiências, e nós fazemos isso todo dia. Como nós fazemos isso todo dia? Quando nós apontamos o dedo para alguém para julgar. Alguém que faz as coisas erradas, na nossa visão de ver, ele só faz coisa errada. Como assim coisa errada? Ele faz as coisas de acordo com as decisões dele, com os instrumentos que ele tem. Então isso é falta de respeito. Falta de respeito é um assunto que me toca muito mais profundamente, a questão de 7 anos, quando eu comecei a me envolver no universo da adoção, há 7 anos atrás, praticamente. E depois de ter os meus 2 filhos, eu me envolvi muito mais, porque é um universo que a gente não pode imaginar. Que nós temos hoje 5.400 crianças aptas para adoção no país inteiro, fora 22 mil crianças que são jogadas nas ruas todos os anos nas nossas cidades, fora 40 mil crianças que estão abrigadas como se elas estivessem num limbo. Elas não estão nem habilitadas, aptas para adoção, e não estão nem com as famílias. Elas estão. São 40 mil. Essas crianças têm direito a uma família, a uma casa. E dessas 5.400 crianças que estão lá para adotar, 76% tem idade de 8 a 11 anos de idade. 76%. Desses 76%, existe um universo de 30 mil pessoas habilitadas no Brasil aptas à adoção, das quais apenas 1,76% aceitam crianças acima de 8 anos de idade. Essa conta não vai fechar nunca. Não vai fechar. A lei diz que as crianças no máximo podem permanecer abrigadas por 2 anos. Os meus filhos ficaram 7 cada um no abrigo. A lei diz que eles não podiam ficar por mais de 2 anos. Então isso para mim é falta de respeito. É não ter despertado ainda o amor, porque nós temos filhos idealizados. Nós idealizamos os filhos, nós queremos que os filhos sejam, e dos 30 mil habilitados para a adoção, a grande maioria, mais de 50%, aceitam crianças de 0 a 1 ano de idade, meninas, brancas e sem irmãos. E essas pessoas ficam na fila de adoção no mínimo 7 anos. Enquanto isso, aquela criança que chegou com 4 anos no abrigo já vai completar 11 anos. E mais um pouco, e aí tem a situação interessante, ela completa 18. Quando ela completa 18 anos de idade, o promotor e o juiz desabrigam a criança, ela recebe a malinha dela, foi um prazer conhecê-la. E vão para a rua. E vão para a rua. Sem nenhum preparo. Com honrosas exceções, existem muito poucas ONGs no Brasil com projetos para esses jovens que saem com 18 anos e que nunca foram adotados. Aí vem alguém e diz para mim assim: tem que jogar essas crianças na cadeia. Ora, eles passaram a vida inteira num abrigo. E tem algumas pessoas, isso é falta de respeito. Então eu falo, isso é respeito à adoção, ao aborto, direito à vida, respeito à vida. Respeito ao diferente. Nós não respeitamos o que é diferente, porque o que é diferente nos coloca em choque com os nossos preconceitos das coisas. E como nós somos seres que só funcionam se tiver tudo com um rótulo bonitinho, um vidrinho na prateleira, enquanto a gente não consegue verificar, ali nós temos o açúcar, o sal, o café, enquanto a gente não se organiza nesse sentido e a gente vê uma coisa diferente, choca. Eu recebi ontem, eu li hoje pela manhã, isso me chocou, mas isso é uma coisa que acontece no Brasil inteiro, todos os dias. Na cidade de Limeira, não é muito longe daqui, né, Limeira? É uma cidade, creio, do mesmo porte de Itu. Na saída do teatro, ontem à noite em Limeira, essa minha amiga, professora, saiu
e viram na rua 4 indivíduos dando pauladas num travesti. Por que não? E algumas pessoas se sentiram entusiasmadas e resolveram então pegar mais paus para bater nesses travestis. Já que tinha mendigos de rua por ali também, então a gente já aproveita e já bate em todo mundo junto. E poucas pessoas se atreveram a gritar. Um único senhor se enfiou no meio da discussão, no meio daquilo tudo, e ele também apanhou porque estava apartando. E o mote daquele ódio todo era o seguinte: se nós matarmos todos os gays, nós vamos acabar com a pedofilia no país. Essa era o leitmotiv, esse era assim o motivo que levava aquelas pessoas a fazer aquela barbárie, aparentemente. Porque eu tenho o meu conceito. Se eu tenho minha sexualidade resolvida, a do próximo não me causa nenhum problema. Se eu sou uma pessoa resolvida com a minha vida, e não só com a minha sexualidade, com os meus posicionamentos políticos, éticos, morais, não me agride o da Zéza, não me agride o da Lu, não me agride de ninguém, da Márcia. Mas essas pessoas só não mataram o travesti porque finalmente, a 20 km por hora, veio um carro de polícia, que ele estava esperando que talvez viesse o camburão já com o rabecão para colocar para o Instituto Médico, mas aí eles tiveram que se manifestar. Isso acontece no país inteiro, com todo mundo que é diferente. Por exemplo, aos nossos irmãos de outras religiões, nós não respeitamos também. Nós achamos e acreditamos que a nossa crença é melhor do que a de outros. Infelizmente, alguns irmãos andam chutando santas da Igreja Católica como se isso fosse salvá-lo, chegar mais perto de Deus. Mas nós também somos intolerantes com alguns rituais de outras religiões. Nós até menosprezamos quando a gente pensa em alguns rituais, assim, que coisa primitiva, não é? Nós não respeitamos os nossos irmãos da Umbanda, por exemplo. Não respeitamos. Apesar de que um dos guias espirituais desta casa é um silvícola chamado Juparã, que é um dos mentores espirituais da Cabaninha de Antônio de Aquino, que está lá na frente com uma série de silvícolas também com lanças, fazendo a proteção energética desta casa. São os nossos irmãos também da Umbanda que estão lá. A gente aprende tantas coisas na Umbanda, por exemplo, com as ervas, com as propriedades das plantas. Está lá na Umbanda. Nós aprendemos, por exemplo, sobre o mar, que muitas vezes, quando há o desencarne, os nossos amigos silvícolas nos levam à beira do mar para sentir aquele fluido maravilhoso que vem, aquela força que vem do mar. O mar serenou quando ela entrou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Clara Nunes, uma grande espiritualista, mas nós não respeitamos. Olha quantas coisas que nós não respeitamos. E a gente fala do amar ao próximo como a si mesmo. E o amar ao próximo começa lá na concepção, ou antes da concepção na vida. As nossas liberdades naturais e individuais não são respeitadas. Procurar Livro dos Espíritos, questões 825 a 828, está lá sobre as nossas liberdades individuais. Eu vi ontem, mais uma vez, eu não sei por que eu vejo essas coisas, mas eu acho que eu tenho que assistir muito, porque eu devo ter corrido tanto atrás de cristão em algumas encarnações passadas, que eu acho que eu tenho que assistir isso. Existe um lugar chamado Kurdistão. Existe um tal de Estado Islâmico que está tomando o Iraque. Eles estão conseguindo avançar sobre o Iraque. E muitos cristãos e curdos conseguiram fugir da fronteira do Iraque, e lá existem 10 campos de refugiados.
E cada campo de refugiado tem 100 mil pessoas. Fizeram a conta? Fizeram a conta? Se eles fizeram um drone sobrevoando os campos de refugiados, então mostrava aquelas tendas, que a temperatura durante o dia dentro da tenda é em torno de 50 a 60 graus. E à noite, como é deserto, a temperatura cai também. E olhem que coisa interessante. Muitas meninas não conseguiram fugir, escapar para o Kurdistão, e o Estado Islâmico pegou essas meninas. 8 anos de idade, 9 anos de idade. E o que acontece agora na parte do Iraque, onde essas meninas foram tomadas pelo Estado Islâmico? Elas são vendidas nas praças como escravas sexuais. Elas ficam nuas numa determinada praça da cidade e elas valem entre 2.000 e 3.000 dólares cada uma. E as meninas que não se submetem a essa escravidão sexual, elas são degoladas ali mesmo na praça. E agora tem um canadense, tem um cidadão que mora lá no Canadá, um judeu canadense, ele já conseguiu, sabe o que ele fez? Enquanto o mundo não toma pé dessa situação, porque não interessa para muitas pessoas resolver essa situação, porque lá onde eles estão talvez não tenha petróleo, então não interessa. Ele compra essas meninas. Ele já conseguiu comprar 120 com o dinheiro do bolso dele. Foi lá e pagou, arrematou 120 meninas e devolveu essas meninas pela fronteira para os campos de refugiados. E ele agora está numa campanha internacional que ele está querendo arrecadar $1 milhão. E olha que coisa louca, né? O Estado Islâmico está adorando isso, porque o canadense está abastecendo eles com dinheiro. Então ele compra as meninas de volta e o Estado Islâmico compra armas e subjuga mais um pouquinho do Iraque. O amar ao próximo, né? O mundo virou as costas para essa situação. Virou. Porque se nós formos também na África, em Darfur, nós também vamos ter lá campos de refugiados imensos. Mas parece que eu só estou falando barbaridade com relação a essa questão de respeito ao semelhante. Mas não. Isso tudo que eu falei já demonstra também uma certa evolução nossa. Será que isso é contraditório? Eu não vejo que seja. Por quê? Quando nós agimos só pelos instintos, nós pegávamos um bebê defeituoso na antiga Grécia e chegávamos num penhasco, quando era um bebê com uma deficiência mental ou que não fosse se tornar um bom guerreiro, e a gente atirava aquele bebê pelo penhasco. Hoje, a gente já se comove que existem crianças dentro de abrigos. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado há 150 anos atrás, os espíritos, Lázaro no caso, havia dito que nós já havíamos avançado muito. E nós avançamos, porque hoje nós nos indignamos com crianças dentro de abrigos. Como era essa situação há 200 anos atrás? Quem já leu Oliver Twist ou David Copperfield? A gente tem a situação dos órfãos na Inglaterra no século XIX, era uma tristeza. Na indústria, na Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam quantas horas por dia? 16? 18? Caminhamos. Com relação a essa questão das diferenças de orientação sexual, nós já avançamos bastante, porque no século XIX, final do século XIX, nós colocamos na cadeia, por práticas homossexuais, um dos maiores poetas do mundo, que era Oscar Wilde. Ele foi encarcerado, ele foi julgado e condenado, porque ele era de uma orientação diferente na época vitoriana, que era uma coisa meio complicada. Já avançamos um pouquinho. Os campos de refugiados, por mais bárbaro que possa parecer, nas guerras lá atrás, não tinha campo de refugiado, porque não sobrava gente para a gente se refugiar. Não é verdade? Não sobrava gente. Então,
Fala, poxa, Paulo, mas nós avançamos muito pouco. Será que avançamos muito pouco? Porque o nosso tempo é muito curtinho. E a natureza não dá saltos, ela vai evoluindo, ela vai devagarzinho. É que nem uma bolota que a gente olha e pensa, meu Deus, isso nunca vai ser um carvalho. E daquela bolota nasce um carvalho. Então, essa questão do amor vai evoluindo aos poucos, sim. E é importante que a doutrina dos Espíritos nos coloca, além dessa questão do amor, da palavra de Jesus, ele nos coloca o aspecto da reencarnação, para nós podermos entender todo esse mecanismo, como a coisa funciona, que nós não estamos aqui no playground, que nós não viemos para usufruir, ou vá sair para a galera, vou usufruir o máximo que eu posso agora, porque nós vamos morrer mesmo. A reencarnação nos traz aquela questão de hoje eu estou no melhor do meu momento. Hoje eu fiz para o meu filho o melhor que eu podia. Hoje eu dei de mim o melhor que eu podia. Amanhã é outros 500. É outros 500. Ontem foi ontem, é passado. Certamente hoje eu vou estar diferente. E a reencarnação me traz também essa questão do me conhecer, me aceitar, e como diz o Divaldo, o autoencontro, o auto-perdão. Sair, daquilo de não querer olhar em volta, olhar para dentro primeiro, eliminar problemas que eu tenho dentro de mim, para que depois o meu entorno, minha família, a minha cidade, o meu país seja um pouquinho melhor. Nós vamos chegar um dia, com certeza, que nós vamos nos entender a todos. Nós vamos nos entender a todos. Que nós vamos destruir as injustiças. Não vai mais haver injustiça. Porque quando eu entendo a palavra amor, eu saio do eu para o coletivo. Eu olho para o próximo. Todos aqui ficaram chocados com as minhas informações das meninas. É ou não é? Será que alguém aqui falou assim, o problema é delas? Não. Num grau maior ou menor, todos ficaram chocados. E o que quer dizer isso? Nós já não estamos mais tão preocupados só conosco. Nós já conseguimos sofrer ou sentir um pinguinho do sofrimento daquelas meninas que estão milhares de quilômetros da gente. Nós já sentimos isso. Isto é evolução. Nós já conseguimos perceber luzinha no fim do túnel. Tá certo que a gente pensa nas menininhas lá no Kurdistão, mas a gente também não pensa nas ratoeiras que são os presídios no nosso país. Que a gente só pensaria nisso se a gente tivesse um filhinho lá dentro. Ou se a gente tivesse alguém da nossa família num daqueles presídios. Então, quando a gente fala em Operação Lava Jato, eu acho ótimo, né? Eles vão lá para o presídio, lá para a Polícia Federal em Curitiba, e alguns foram, então, transferidos para o presídio mesmo lá em Curitiba. E eles estão com depressão. Eles estão com depressão. Tem preso lá que está devolvendo milhões, mas ele está deprimido. Eu fico pensando, eu também estaria deprimido se eu estivesse devolvendo 70 milhões de reais para mim. E a cadeia que o cidadão está lá é luxuosa. A Itália não manda o ex-diretor do Banco do Brasil de volta para o Brasil, porque as condições dos presídios no Brasil são desumanas. Olha o vexame internacional. Isso para mim é um vexame internacional. Eles não mandam um brasileiro de volta, que para eles é um cidadão italiano, que ele tem roubado ou não os documentos dele, ele tem ascendência italiana, não mandam de volta por causa dos nossos presídios. A gente consegue, pelo menos por alguns segundos, ficar chocado com essas informações do presídio. Ao passar dos anos, com as reencarnações, nós vamos ficar muito mais chocados. E depois de ficarmos chocados, nós vamos agir para que essas injustiças não aconteçam mais. Não vai ser mais necessário. Nós vamos cessar com todas essas coisas.
E aí nós vamos estar um pouco próximos desse amar ao próximo como a si mesmo. Vamos pensar. Alguém já comeu confete? Sabe aquele chocolatinho confete? Já? Eu sou do tempo da jujuba. Alguém já comeu jujuba? Jujuba gruda aqui, né? Jujuba numa certa idade arranca ponte, aí é coisa complicada. As jujubas são coloridas, não são? São todas coloridinhas. Eu sempre preferi a azulzinha. A azulzinha era de anis. Eu gosto muito de anis. E se a gente, vamos imaginar o pacotinho de confete e o pacotinho de jujuba. Conseguiram esse exercício? É tudo colorido, mas é tudo o quê? Tudo chocolatinho gostoso. Não importa se uma é amarelinha, se uma é verdinha, se uma é marronzinha, se uma é verdinha. É tudo chocolatinho gostoso. Nós somos todos chocolatinhos gostosos. Nós somos um imenso pacote de jujuba gostoso. Só que a gente ainda acha que eu sou uma jujuba plus. Eu sou um confete VIP. Né? Não, nós somos todos jujubinhas, confetinhos, gostosinhos, deliciosos. E é bom que seja assim diferente. Sabe por quê? Fica monótono um pacote de jujuba de uma cor só. Por mais que a gente, quando gostasse só da de anis, quisesse um pacote só de jujuba azul, ia ficar sem graça. Eu não ia ter como escolher. Eu não ia ter o que comparar. Olha que amarelo legal desse confete. Olha que verde legal. É ou não é? A grosso modo não é assim. E aí a gente vai conseguir respeitar o nosso semelhante e, como diz a sugestão do tema de hoje, sem imposições. O que quer dizer isso, sem imposições? Sem forçar, sem deixando as coisas fluírem naturalmente de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso entendimento. Assim como a gente faz a reforma íntima, sem martírio, passo a passo, se autoconhecendo, se auto-perdoando, se auto-amando. Graças a Deus. Me foi solicitado que no encerramento dessa noite, e como a título de prece de encerramento, eu vou ler aos senhores uma mensagem psicografada por Sueli Caldas Schubert. Todos conhecem, alguns conhecem Sueli Caldas Schubert. E o autor espiritual é Eurípides Barçanufo. Dispensa comentários Sueli Caldas Schubert, em sendo ou não de Eurípides Barçanufo, pode muito bem ser de uma falange pertencente à turma de Eurípides Barçanufo. E diante da crise é o título. Irmãos queridos, diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de estímulo. Estamos irradiando-a para todas as reuniões mediúnicas que estão sendo realizadas nesse instante, de norte a sul do Brasil. Durante vários dias estaremos repetindo a nossa palavra, a fim de que maior número de médiuns possa captá-la. Cada um desses que sintonizar nessa faixa vibratória dará a sua interpretação, de acordo com o entendimento e a gradação que lhe forem peculiares. Estamos convidando todos os espíritas que se engajarem nessa campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, de descrédito, de desalento é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando a realizar algo de construtivo e útil para o país em qualquer nível, vêm-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. É preciso modificar esse crime espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé nos altos destinos de nossa nação, varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança.
Somente através da esperança conseguiremos de novo arregimentar as forças do nosso povo sofrido e cansado. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé no nosso futuro. A certeza de que estamos destinados a uma nova missão no concerto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria podem retardar. É responsabilidade nossa, tarefa nossa. Estamos cientes de tudo isso e nos deixamos levar pelo desânimo, este vírus de perigo inimaginável. O desânimo e seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo, andam juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. São como cupim a corroer no silêncio das estruturas. Não raras vezes, insuflado por mentes em desalinho, por inimigos do progresso, por agentes do caos, esse vírus se expande e se alastra por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. Diante desse quadro de forças negativas, tornam-se muito difíceis quaisquer reações. Portanto, cabe aos espíritas o dever de lutar pela transformação desse estado geral. Que cada centro, cada grupo, cada reunião promova a nossa campanha, que haja uma renovação dessa psicosfera sombria e que as pessoas realmente sofredoras e abatidas pelas provações encontrem em nossas casas um clima de paz, de otimismo e de esperança. Que vocês levem a nossa palavra a toda parte. Aqueles que possam fazê-lo, transmitam-na através dos meios de comunicação. Precisamos contagiar o nosso movimento com essas forças positivas, a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e a caminhar no rumo do progresso. São essas forças que impelem o indivíduo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, no seu próprio valor e capacidade. São essas forças que o levam a crer e lutar por um futuro melhor. Meus irmãos, o mundo não é um Manaus à matroca. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos sossobrar. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Sejamos solidários, sim, com a dor do nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável de fazê-lo, sobretudo, transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona. Mas também que a solidariedade exista em nossas fileiras, para que prossigamos o trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro de paz por todos almejados. E não esqueçamos que se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho, se esse Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Deus assiste aqueles que agem, e não aqueles que se limitam a pedir. Somos todos um. Graças a Deus.